São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos à nossa Lexio Divina. Seja muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã, o nosso aprofundar, o nosso encontro diário com a Palavra de Deus, o nosso encontro com Jesus ressuscitado. Que todos nós estejamos em paz. A paz do Cristo ressuscitado, a paz que o próprio Cristo pode nos dar. A paz que o mundo não nos dá. Aquela paz que mesmo que caiam 10.000 à nossa direita, 1.000 à nossa esquerda, nós continuamos em pé e firmes. Com os nossos pés firmados na rocha, que é o próprio Cristo, orientados e formados pela sua palavra, pelos seus divinos ensinamentos. Então, que a palavra de Deus hoje te encontre em paz. A paz do Cristo ressuscitado. Nós estamos na terça-feira, na 19ª semana do tempo comum. E hoje é terça-feira, 9 de agosto de 2022. Vamos mais uma vez meditar o Evangelho do dia, que está em Mateus, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 5. Depois o versículo 10 e depois os versículos de 12 a 14. Então será Mateus 18, versículo de 1 a 5, o versículo 10 e os versículos de 12 a 14. E o Senhor esteja conosco, e Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. E fala para cada um de nós assim a palavra de Deus. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, a mim que recebeis. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos. Que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra, não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarraram? Assim é a vontade de nosso Pai Celeste, que não se perca um só destes pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam o nosso remédio diário, o nosso ensinamento e nossa formação. Louvado seja Jesus Cristo pela sua palavra. Nós vimos no Evangelho de hoje uma interrogação dos discípulos e dos apóstolos, né? Quem é o maior no reino dos céus? Eles perguntam a Jesus. Por que eles perguntaram isso? Porque Jesus já vinha pregando o reino. Foi uma das funções de Jesus nos salvar e pregar e anunciar o reino dos céus. Então Jesus falava muito desse reino. E eles ali, com a sua cabeça humana, com a sua mentalidade, como a nossa mentalidade mundana, eles começaram a pensar: quando entrarmos neste reino, quando esse reino for instaurado, quem será o maior? Como será feita essa escolha? Nós vimos lá o Evangelho, depois um querendo sentar à direita, outro querendo sentar à esquerda, cada um já querendo pegar seus cargos, já querendo assumir as suas funções, e ficaram imaginando entre eles como será essa separação aí, como que Jesus vai pegar e cada um e colocar nas suas funções. Eles pensavam que Jesus ia apontar como? Seria o mais religioso, o mais inteligente, o mais forte, o mais destemido. Como seria essa separação aí para quem assumiria os cargos nesse novo reino que seria implantado? Aí Jesus vem com a resposta
totalmente o contrário do que eles esperavam, porque Jesus ele anda realmente o contrário do mundo, ele anda contra a maré, e nós, como seus discípulos, também temos que andar e nadar contra a maré. Aí Jesus dá uma resposta totalmente ao oposto para eles. Talvez eles esperavam que Jesus falava: vamos ver entre vocês aqui o que for mais forte, vai sentar à minha direita, o mais inteligente à minha esquerda, e assim nós vamos começar a montar o reino dos céus. E Jesus pega e responde o que para eles? Totalmente o contrário. Jesus responde: se não vos transformardes e vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Se nós não formos com um coração humilde e simples, como uma pomba, como as crianças, nós não entraremos no reino dos céus. E o que é ter um coração de criança? Ter um coração de criança é um coração totalmente dependente de Deus. Reconhecer nosso nada, esperar tudo de Deus, como uma criança espera tudo de seu pai. Eu lembro comigo, criança, quando minha mãe estava perto, eu achava que eu era invencível, que nada podia me abalar. Eu dormia tranquilo, eu passava o dia tranquilo. Quando minha mãe estava perto, eu achava que eu era insuperável, que eu era um super-homem. É essa mentalidade que nós temos que ter. Quando nós temos o coração humilde, simples, um coração dependente de Deus, assim nós entraremos no reino de Deus. Quando nós percebermos que não é nossa inteligência, que não é nosso trabalho, que não é nosso ganho, que não é nosso dinheiro, que não é a nossa força que vai nos manter. O que nos mantém é a confiança no Senhor. O salmista fala: eu olho para o alto, de onde virá o meu socorro? O nosso socorro vem do céu, o nosso socorro vem de Jesus Cristo, o nosso socorro vem de Deus. A resposta de Jesus talvez abalou muito ali os discípulos, né? Porque ele fala totalmente o oposto. Quem se tornar, ele ainda fala: olha, transformardes e vos tornar, quer dizer, tornar uma criança. Tornar, não é só sempre ser semelhante, não é tornar uma criança. A nossa vida tem que ser totalmente dependente de Deus. Essa meditação nós temos que fazer diariamente. Senhor, eu trabalho, eu luto, eu sou inteligente, eu tenho a minha profissão, tenho isso tudo, Senhor. Mas eu sou totalmente dependente do Senhor. E o mais interessante, outra fala de Jesus, né? No versículo 10. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos. Quando nós encontrarmos pessoas humildes, pessoa com mentalidade de criança, não é infantilizada, é a mentalidade, a pessoa dependente de Deus. Cuidado para não menosprezar, cuidado para não desmerecer, cuidado para não colocar em segundo plano. Cuide dessas pessoas, que é o que o próprio Cristo está falando, e é uma ordem. Aqui nós temos uma ordem de Jesus no versículo 10. Guardai-vos, cuidado de menosprezar um só destes pequeninos. A nossa função é cuidar dos filhos amados de Deus, dos filhos prediletos. Quanto mais humilde uma pessoa, mais filho de Deus ela é, porque deles é o reino dos céus. É de quem se assemelhar a uma criança, é quem se tornar uma criança. O reino do céu não é do soberbo, o reino do céu não é do autossuficiente, o reino do céu não é daquele que se acha capaz de resolver todos os seus problemas. Esse não precisa do reino dos céus. Mas aquele que se sente incapaz, aquele que sabe que não consegue resolver seus próprios problemas. Gente, se nós conseguíssemos resolver nossos problemas, a gente não teria problema. A gente não teria problema de violência, da fome, porque não existe a polícia aí para resolver o problema da violência. Não existe aí distribuição de cesta básica para acabar com a fome. Nós não podemos e não conseguimos resolver nossos problemas. Nós devemos colocar os nossos problemas nas mãos de Deus como uma criança que espera tudo de seu Pai. Assim nós devemos agir com Deus, esperar tudo dele, confiar tudo nele, elevar nossos olhos para o alto e esperar que de lá virá o nosso socorro. O nosso socorro não virá aqui de nós mesmos, da terra, dos nossos semelhantes. A nosso socorro vem do céu, nosso socorro vem de Deus. E ele fala aqui também, né, que vos parece, o homem possui 100 ovelhas e ele larga as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. É nossa função como servos do Senhor, buscar as ovelhas perdidas.
Ir atrás dos que nos conhecem, Senhor, com a nossa pregação, com o nosso testemunho, ajudar o Senhor a buscar a ovelha perdida. É esse que nós temos que buscar, não deixar de falar das maravilhas que Deus faz na sua vida, para que essa ovelha perdida volte para o redil do Senhor. E essa também é a nossa função como servo do Senhor, buscar as ovelhas que se perdeu. Assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca nenhum, porque custou o sangue precioso do Senhor, e nós podemos ajudar. Nós, como servos, podemos buscar a ovelha perdida. Isto é o que a palavra nos diz, e nesta meditação o que a palavra diz para mim. Toda vez a palavra, quando é para nós, a nossa meditação, ela tem que incomodar o nosso coração, e a palavra incomoda o meu coração. O que eu tenho feito, o que eu tenho buscado, para a minha vida, eu tenho corrido atrás das ovelhas perdidas, eu tenho, mesmo correndo atrás, eu mantenho o meu coração humilde, eu mantenho o meu coração simples como de uma pomba. Assim tem que ser a nossa vida. Eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, a minha esperança está nele. Eu não posso colocar a minha esperança nos carros, nos cavalos, na minha força, na minha saúde. A minha esperança está no Senhor, e é de lá que vem o nosso socorro. A meditação que a palavra faz no meu coração. Que nesta oração, Senhor, o Senhor enche o meu coração desta humildade, de ter um coração de criança. Enche-me com a tua paz, com o teu amor, com a tua graça, que eu seja transformado, Senhor. Quantas vezes o nosso coração é enchido de soberba, de orgulho. Enche-nos, Senhor, com a paz que vem de Ti, e principalmente com a sua humildade, Senhor. Dá-nos a humildade de Nossa Senhora, a humildade dos santos. Que o nosso coração seja como de criança, que o Senhor mesmo pede de cada um de nós, Senhor. Enche-nos com essa graça, Senhor. Que o nosso coração seja transformado e modificado, Senhor, para que possamos ser semelhantes a uma criança e transformarmos em uma criança. E que nessa contemplação nosso coração seja realmente transformado, dilatado, transformado pelo Teu amor, principalmente, porque nós conhecemos e vivemos o Teu amor. Por isso, muito obrigado por tudo, Senhor, pela oportunidade de ler e de conhecer a Tua palavra e conhecê-lo mais intimamente. Nós estivemos e estaremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.